Eu te faço abençoar com toda a sorte de bênção. Mais uma vez, aqui estamos, né? A pregar, a falar de tantas heresias. Eu chego até a dizer com muita propriedade que provavelmente o meu Senhor Jesus é até diferente de muitos que se dizem cristãos por aí. Eu conheço pastores que no ambiente de serviço onde a gente trabalha, se tem uma ovelhinha da igreja dele lá, a paz do Senhor Jesus, e o resto que se dá para lá. E a gente está observando tudo espiritualmente. A gente está observando como que existe tanto grupos de fofoca também dentro dos templos. Há pessoas que estão indo para o templo para buscar refúgio, muitas vezes para esconder ou descansar até um pouco do próprio esposo do marido. Misericórdia. E esse Jesus, pessoa tão falada por poucos e massacradas por muitos, aí está. Fico vendo a singeleza, a pureza deste homem, porque foi dito aqui, eu não sei quem leu, no livro de Efésios, uma palavra tão profunda, que muitas vezes a pessoa lê, mas talvez ele esquece daquela profundidade, e a gente pega na hora, opa, vem cá, essa palavra eu estou precisando dela. Quando diz no livro de Efésios, capítulo 2, nos diz que no capítulo 2, no da Sabrina, que o objetivo é esse, daqui não, eu estou pegando um versículo, mas vai caber, pastor. No capítulo 2, no versículo 12, nos dá a entender a função, o mistério, a misericórdia, a compaixão deste homem maravilhoso, que é Jesus. Nos diz que naquele tempo, pastor José de Fátima, naquele tempo, igreja, pesados ouvintes, estáveis sem Cristo, sem poesia, não é com 100 pessoas de Cristo, com a letra C, sem, não tinha nada de Cristo, separados da comunidade de Israel. É por isso que eu digo que eu não tenho, muitas vezes, não tenho ligação nenhuma com esse Israel, tem não. Eu não sei qual a função de cada um deles com Jesus Cristo, porque tem parte deles que renega Cristo até hoje. Então está bem claro aqui em Efésios, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos. Nós éramos estranhos à aliança da promessa, não tendo nós
esperança. E sem Deus, aquele Deus não era para nós, porque aquela comunidade pegou Deus e tentou colocar ele numa redoma de vida, como se fosse propriedade deles. A prova é tudo. Eu nunca, se você estivesse lá, você não entrava dentro do templo, por causa da sua boca. Se eu estivesse lá, não entrava dentro do templo, por causa do meu defeito visual. Se o manco estivesse lá, não entrava, porque não podia entrar ninguém com defeito dentro do templo. Aquilo não era para nós. É por isso que o livro de Efésios fala que Jesus veio para selar a aliança com nós e Deus. E só foi através dele. Bonito o versículo. Forte o versículo. Eu fico imaginando hoje quantas pessoas que não poderiam entrar naquele templo se não fosse Jesus Cristo. Fácil de entender. Voltando à leitura de hoje, 1 Coríntios, para a gente ter uma noção do que é Jesus Cristo e o que Ele quer. Capítulo 13, 1 Coríntios. Eu já li isso aqui mais de 1000 vezes, e se for preciso ler 10.000 vezes, eu vou ler. Paulo deixa bem claro aqui que nem sempre o indivíduo que se diz cristão quer dizer que ele está vindo originariamente de Cristo. Tem nada a ver. E Paulo explica aqui. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Língua dos homens e todas as nações. Dos anjos, aquela língua em que muitas vezes a gente fica em dúvida se é dos anjos de fato ou se é da carne. Mas vamos considerar que seja dos anjos aqui. Mas se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como um símbolo que retira. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes e não tiver amor, nada será. Nada, não tiver. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado e não tiver amor, nada disso aproveita. O amor é paciente, benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se ufana, não se exaspera, não se ressente do mal. 6. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos.
lá, vai ser julgado por terra. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de Deus. E a palavra é desse jeito. Chega no momento que a maturidade do homem chega a um estágio tão elevado que não adianta ficar julgando palavras simples. Julgar a verdade, porque já está apto a alimentar uma alimentação sólida que dê para ele conhecimento e maturidade. Porque agora vemos como espelho obscuradamente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecei também como sou conhecido. Agora, pastor, igreja, presta atenção. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor, esses três. Porém, o maior deles é o amor. O maior deles é o amor. Eu pergunto, onde anda o amor? Em muitas congregações. Onde anda o amor? Em muitos pregadores. Onde anda o amor? A você que está no altar pregando, louvando de forma linda, e durante o dia você está comendo a sua mãe na porrada e na discussão. Onde anda o amor? Onde você chega em determinado lugar, você procura só querer o seu grupinho de igreja. Você está na contramão de Jesus. Onde está o amor? Onde infelizmente 80% dos pastores está entorpecido com substâncias da saúde mental, esquizofrenia, ansiedade, depressão, fruto da mentira e do desamor, porque você não prega o amor. Você consegue enxergar o Cristo como uma moeda de troca. Você não vê no Cristo uma pessoa que te transmite, que incendeia e irradia um verdadeiro e puro amor. Jesus Cristo certa vez me permitiu com que eu perdesse no mundo espiritual. Isso eu falo com toda a fé. Eu estava no bairro Tiriguim, fora do meu corpo. Eu vi a casa da minha tia, mas não sabia onde estava. Não sabia onde era. Mas eu sabia que eu estava numa dessas dimensões fora. Narrei aqui para o pastor José de Fátima o sonho das frutas maduras, a qual tive. Em resposta a um problema que eu coloquei na mão de Deus em nome de Jesus. Amém. Ele me deu essa visão. Vi também o Filho do Homem sobre as nuvens e bolas de fogo caindo. Mas evidentemente que eu não vou narrar isso lá fora, porque não adianta. É como diz o apóstolo Paulo aqui: eu não posso levar uma palavra, uma visão, uma pessoa que está tomando leite e quer tomar leite até hoje. Ele não quer alimentar
Isso dói, porque estamos na era de acontecimentos catastróficos inevitáveis, e onde ninguém vai escapar, onde ninguém irá escapar desses movimentos. Ele tem que acontecer, ele vai acontecer. As dificuldades, pastor, nós todos estamos passando. O Senhor sabe bem a minha luta, o que eu estou esperando há 7, 8 anos. Se a gente não tiver cuidado, a gente chuta o balde. Mas é este amor que a gente tem, é essa esperança que a gente tem, que não deixa a gente chutar o balde. Porque chutar o balde na altura do campeonato, nós não saberemos o que nos espera lá no mundo espiritual. Porque sabemos todos nós que isso aqui é uma passagem, é uma escola. Dói falar isso, mas é verdade. Estamos indo embora. Eu não sei para que juntar tanto dinheiro, para que tanta ganância. É tão gostoso quando a gente dobra o joelho e faz a imposição de mão e pede para Deus abençoar a vida de alguém. Como a vida do pastor Zé de Fátima a mim. Eu gosto quando alguém ora por mim, quando eu mando as orações de sexta, eu peço oração de volta. E eu peço mesmo, ore pela minha estabilidade financeira. Eu não estou pedindo riqueza, nunca pedi, Deus é testemunha disso. Mas pedir a nossa estabilidade financeira, pastor, é um direito nosso. Que Ele diz que Ele nos coloca por cabeça e não por cauda. Ele disse que Ele nos coloca como credor e não como devedor. Então nós temos o direito de pedir o mínimo para a nossa sobrevivência. Esse é o correto de pedir. E a gente chora. À noite eu fico pensando, dormir na minha casa. Pensamento fugitivos. Lembranças dolorosas. Acertos de contas, confrontos espirituais, porque todos nós sabemos aqui que família ela existe para o acerto de conta. A família ela tem por obrigação de andar no eixo e de amar uns aos outros, para que todas as almas se evoluam espiritualmente. Desmembrou a família, rompeu o laço, quebrou a espiritualidade, abre a porta para as maldições. Todos nós sempre vamos estar debaixo de uma maldição. Não aquela maldição condenável, mas aquela maldição muitas vezes procurada por nós mesmos. Porque a nossa felicidade é quando Deus fala que não se pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Mas muitas vezes a gente busca. E nós não nascemos com nós buscamos. E é esse
odiado por muitos, eu não sei porquê. Até hoje eu não entendo o porquê tanto ódio, o porquê tanta raiva de muitos pelo nome Jesus Cristo. Por que pelos outros não existe tanto ódio, pastor? Então, quando existe muito ódio, quando existe muita rejeição, quando existe muito estudo para tentar derrubar um líder, é porque esse líder foi bom. É porque esse líder espalhou amor, promoveu coisas fantásticas. E o mais interessante, que Jesus Cristo não gostava de ser idolatrado. Jesus não gostava que colocasse ele no pedestal. Ele nunca. Quem falar que ele gostava, me mostre aqui na Escritura, que eu largo esse microfone aqui agora. Até vocês que estão ouvindo aqui, se tiver algum teólogo, eu sei que tem, que Jesus apenas disse: vai e não peques mais. Jesus nunca falou: leva um pedacinho da minha roupa, um pedacinho do meu vestido e faça uma campanha. Ele apenas pediu para orar e não pecar mais e amar ao próximo como a nós mesmos. Quando chamou ele de bom e foi bom, não... Exatamente. Nem bom deveria ser chamado. E tem muito pastor aí com a cara de pau falando que ele é o porta-voz de Jesus Cristo, que ele é o homem de Deus. Se nem Jesus Cristo aceitou isso, bom do Pai que está no céu, amigo é só um, é Deus. Ou por que ele chamar de bom? Ele falou com o jovem que foi vender as suas verdades: venda isso por lá, entregue esse dinheiro por lá, não traz esse dinheiro aqui não, vem sim. Por isso que a gente sofre. A gente sofre na pele quando a gente tenta julgar a verdade de Cristo. Porque o evangelho ser chamado de evangelho virou titularidade, virou um título, é como diploma, uma conta. E o que mais dói é quando Jesus Cristo fala: se creres em mim, fará coisas muito maiores das que eu faço. E me mostra algum milagre sendo feito em mim. Quem fala é mentira. Eu estou falando dos milagres de Cristo, aqueles que derrotam as leis da natureza, aqueles que são imutáveis, declarados irreversíveis, assim como os profetas faziam antigamente. Como a mão daquele rei que ficou ressequida, e o coração do profeta não voltou. Como o defunto lá, o filho da viúva Naim, levantou do esquife. Lá, aquela mulher com o apóstolo Paulo, não é? Ressuscitou, se não me engano, a Dorca, né? Isso mesmo? Pedro, né? Foi Pedro ou Paulo? Pedro. Eu sei que é Dorca, o nome da mulher. É Pedro. Ela ajudava muitas pessoas. Foi Pedro. Então, por que hoje não existe? As circunstâncias são as mesmas. Deus não, Jesus não, o Espírito Santo não. Mas o homem mudou. O capital entrou dentro das igrejas. Hoje a coisa mais linda, eu vejo pessoas dando um show de louvor no altar. Eu não estou falando casos que eu conheço, que eu vi.
E depois o pau está quebrando a mão. Só falta o comer outro no tapa. Agora, como vai querer milagre? Como vai querer restauração dentro de um templo? Então, que nós sabemos, nós somos maduros para saber que templo não cura ninguém. Mas o templo é a forma de estarmos aqui congregando para selar a nossa união. Porque é tão bom como o óleo que desce suavemente nas barbas de Arão. A gente tem que ter uma igreja. Para a gente não ver toda semana. Para a gente saber como vai a vida do outro. Mas não para prometer fantasias. É isso que a gente vê. É por isso que vai chegar um tempo que nós vamos fazer as campanhas de cura. Mas eu só vou fazer isso. Se eu consultar, vou jejuar e vou pedir a cura. Se ele me promete ao mínimo uma cura sobrenatural. Se ele falar para mim, eu vou para brincar aqui. Ah, pastor, minha dor de cabeça passou. Ah, Berna, eu estava com a dor de barriga, passou. Não. Eu quero que Deus me dê algo bom. Se não me der, não vou fazer. Eu já estou nesse propósito, parando de pegar campanhas violentas para a cura. Mas só se ele me prometer, vai me dar um sinal. Pai de amor, Pai santo, Pai de misericórdia, Deus forte, rocha eterna, Deus poderoso que tirou o teu povo do Egito. Pai de amor, em nome de Jesus, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos permite de estar na frente. Esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que nos deu a bênção e abriu essa estrada tão difícil para chegar a Deus. A esse Deus que palavras humanas não definem, mas vem Jesus e nos dá e nos abre essa porta. Portanto, Jesus destrava em nós o que está destrava. Amém. Desamarra o que está amarrado. Amém. Discerne o que está certo. Joga por terra toda maldade, toda quebra de maldição caída. Nos proteja, Jesus, porque nós te honramos, nós te respeitamos, nós acreditamos em ti. Nos dê força. Obrigado mais uma vez. Protege a vida do pastor José de Fátima. Ele pede a Bíblia. Eu também peço a Bíblia. Essa igreja pede a Bíblia. Esta igreja não trabalha em cima de riqueza, mas nós pedimos o sustentável, para que não sejamos envergonhados, ó Jesus, para que não sejamos colocados como devedores, Jesus. É como está lá no Salmo 23, Jesus. Prepara uma mesa para todos nós, na presença dos nossos inimigos. Ah, Jesus nos coloca no palco e os nossos adversários na plateia, para que eles possam bater palma para nós e falar assim verdadeiramente: esse homem é homem de Deus, é homem protegido por Jesus. Pai de amor, Pai santo, obrigado por mais esse dia de trabalho, de luta, por mais esse dia em que cada vez mais só abre a nossa visão espiritual. Obrigado, Jesus, por cada dia que o Espírito Santo nos identifica quem é você, Jesus. Isso é bonito, Jesus. Eu me sinto feliz, Jesus, quando eu te vejo de forma diferente do que muitas vezes. Para mim, isso é um dom. E eu te agradeço. A igreja te agradece.
Protege também o pastor Madalena, pastor Adão. Protege a todos que estiverem aqui, pastor Marco. Todos eles que não tiverem. Luciano, que está sempre pedindo oração, a gente comigo, ele não vem, mas onde ele estiver, que Deus o proteja. Em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar o salmo de três, não é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a dar as suas vidas.